E se eu te dissesse que existe uma razão bíblica para você se sentir diferente quando a noite cai? Que aquela inquietação que toma conta de você depois que o sol se põe, aquele peso inexplicável que chega quando a casa fica em silêncio, aquele pensamento que aparece justamente quando você mais precisa de paz, tudo isso não é coincidência, não é ansiedade comum, não é simplesmente o cansaço do dia? A Bíblia revela que existem seres espirituais que operam de maneira específica nas horas da escuridão e que a maioria dos cristãos nunca foi ensinada sobre isso. Hoje, você vai descobrir quem são eles, o que fazem, como agem e, mais importante do que tudo, como a palavra de Deus te protege de cada um deles. Pense comigo por um instante. Você já passou por aquela experiência de deitar na cama completamente exausto e no exato momento em que sua cabeça toca o travesseiro, sua mente desperta como se tivesse tomado café? Pensamentos que você nem sabia que existiam começam a surgir um após o outro. Memórias dolorosas voltam sem convite. Medos que você julgava superados se apresentam com uma clareza perturbadora. Você olha para o teto no escuro e sente um peso no peito que não consegue nomear. Ou então, você adormece, mas os sonhos chegam carregados de imagens que te deixam mais cansado do que quando deitou. Você acorda no meio da madrugada sem motivo aparente, com o coração acelerado, com a sensação de que algo está errado, mas sem conseguir identificar o quê. Amanhã chega e aquela paz que deveria vir com o novo dia demora a aparecer, como se a noite tivesse deixado um rastro invisível dentro de você. Se alguma coisa dessas que eu descrevi já aconteceu com você, eu preciso que você saiba. Você não está louco. Você não está sozinho. E existe uma explicação que vai muito além da psicologia ou da biologia. O Salmo 91, versículo 5, diz de forma impressionante que o servo de Deus não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa não é uma frase poética sem conteúdo. Essa é uma declaração de guerra espiritual. Se existe um terror da noite que precisa ser afastado, é porque esse terror existe de verdade. E hoje nós vamos abrir as Escrituras e revelar o que a Bíblia diz sobre os 7 demônios que se manifestam quando a escuridão toma conta do céu. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta direta, uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito antes com essa honestidade. Você já sentiu aquele medo específico da noite? Não o medo infantil do escuro, mas aquele medo adulto, profundo, espiritual, aquele medo de que algo está presente no silêncio que você não consegue ver, que algo observa quando os outros dormem, que a madrugada carrega um peso que o dia não tem? Quero que você escreva nos comentários agora mesmo esta frase. Sinto o peso da noite e preciso entender o que a Bíblia diz sobre isso. Pode personalizar como quiser, pode adicionar o que você está sentindo, mas escreva, porque muita gente que assiste a esse canal carrega esse peso em silêncio há anos e nunca encontrou um espaço seguro para falar sobre isso. Quando você comenta, você não está apenas se expressando. Você está dizendo para outra pessoa que passa pelo mesmo que ela não está sozinha. E isso tem um valor que vai muito além de qualquer algoritmo. A grande tragédia espiritual do nosso tempo é que a maioria dos crentes conhece bem a teologia da salvação, mas conhece muito pouco sobre o campo de batalha no qual essa salvação precisa ser vivida dia após dia. As pessoas sabem que Satanás existe, mas tratam isso como uma abstração teológica. Sabem que há demônios, mas raramente foram ensinadas sobre como esses seres operam, em que momentos atacam, quais são suas estratégias específicas e por que determinadas horas da madrugada são mais vulneráveis do que outras. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que não devemos ser ignorantes dos planos de Satanás. Não devemos ser ignorantes. Isso não é uma sugestão, é uma instrução apostólica. A ignorância espiritual não é humildade, é vulnerabilidade. E hoje, esse vídeo existe para acabar com essa ignorância. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal agora mesmo. Não porque precisamos dos números, mas porque você merece continuar recebendo revelações bíblicas como essa toda semana.
Esse canal foi criado para as pessoas que fazem as perguntas que os outros evitam, para quem quer saber o que realmente está escrito nas Escrituras sobre o mundo invisível, para quem já sentiu que existe mais acontecendo ao redor da sua vida do que os olhos físicos conseguem ver. Clique no botão de inscrição, ative o sininho das notificações e junte-se a uma comunidade que leva a palavra de Deus a sério em todas as suas dimensões. Ao final desse vídeo, você vai enxergar as horas da noite com outros olhos e nunca mais vai se sentir despreparado diante do que acontece nas trevas. O primeiro demônio que a Bíblia revela como operante nas horas da noite é o espírito do terror noturno. Não é por acaso que o Salmo 91, versículo 5, usa a expressão específica terror da noite. Em hebraico, a palavra usada é pachad, que significa um pavor que paralisa, um medo que ultrapassa a razão humana e que tem uma origem sobrenatural. Os comentaristas bíblicos hebraicos antigos identificavam esse terror como um ser espiritual específico que circula nas horas de escuridão para induzir pânico, pesadelos, insônia e angústia nos seres humanos. Esse espírito não precisa se manifestar visivelmente. Ele opera através das emoções, através do sistema nervoso, através daquela sensação física no peito que você sente às 3 da manhã, quando acorda sem razão aparente e sente que algo está errado. O livro de Jó, no capítulo 4, versículos 13 a 15, descreve uma experiência aterrorizante que o personagem Elifaz teve no meio da noite. Em devaneios de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, o pavor me tomou e o tremor, que fez estremecer todos os meus ossos. Então um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Como você combate esse espírito? Com a palavra declarada em voz alta. O Salmo 91 inteiro é um escudo contra esse ser. Antes de dormir, declare em voz audível: habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Não temerei o terror da noite. A voz humana carregada da palavra de Deus tem autoridade sobre esses seres de uma maneira que o pensamento silencioso não tem. A declaração noturna estabelece fronteiras espirituais audíveis ao redor do seu quarto e da sua mente. O segundo demônio que se manifesta com poder especial nas horas da escuridão é o espírito do desespero e da desesperança. Em hebraico, os escritores bíblicos chamavam esse ser de Abaddon, que significa destruição, o anjo do abismo. O livro do Apocalipse, no capítulo 9, versículo 11, identifica Abaddon como o anjo do abismo, que lidera hostes de seres espirituais, cuja missão é atormentar a humanidade. Mas o que a maioria dos pregadores não ensina é que esse espírito tem uma manifestação noturna muito específica. Ele ataca o pensamento durante as horas de menor resistência emocional e mental, que são justamente as horas da madrugada, quando o cansaço físico baixa as defesas da mente. Você conhece aquele fenômeno de ter um problema que parece gerenciável durante o dia, mas que às 2 da manhã parece absolutamente sem solução? Aquela sensação de que não há saída, de que as coisas nunca vão melhorar, de que talvez Deus tenha esquecido de você? Isso não é apenas cansaço. Isso é o espírito de Abaddon operando na janela de vulnerabilidade que a noite abre. O profeta Elias experimentou esse ataque em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 5, quando depois de uma grande vitória espiritual, ele fugiu para o deserto à noite e pediu a morte, dizendo que já era suficiente, que queria morrer. Deus não o repreendeu pela fraqueza. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, porque a batalha não era apenas espiritual, era também física. A lição para você é que quando a desesperança chega à noite, você precisa de 3 coisas simultaneamente: oração, palavra declarada e cuidado com seu corpo. Prepare antes de dormir um versículo de esperança para declarar quando esse espírito atacar. O Salmo 42, versículo 11 diz:
Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação do meu semblante e o meu Deus. O terceiro ser que opera com intensidade especial durante a noite é o espírito de sedução e imoralidade, que os escritores judaicos antigos identificavam com manifestações espirituais vinculadas às trevas, como aparece em Isaías, capítulo 34, versículo 14, no contexto de seres que habitam lugares de desolação e que a Bíblia chama de criaturas da noite. Os rabinos do período do Segundo Templo desenvolveram extensamente a ideia de que existem espíritos cujo campo de operação primário são as horas noturnas e cujo alvo principal é a sexualidade humana, a imaginação e o sono. A Bíblia não ignora essa dimensão. O livro dos Provérbios, no capítulo 7, versículos 8 a 23, descreve com detalhes perturbadores como o espírito de sedução opera. Na hora da tarde, ao cair da noite, nas trevas e na escuridão da noite. O texto diz que, nessa hora, uma mulher astuta sai ao encontro de um jovem sem juízo. Isso é uma metáfora literária de como o espírito de sedução escolhe o momento de menor vigilância espiritual para plantar imagens, pensamentos e desejos que o crente nunca escolheria conscientemente durante o dia. A manifestação mais comum desse espírito hoje é através de sonhos perturbadores, através de pensamentos que invadem a mente na hora de adormecer, através de uma agitação que aparece sem causa natural. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, instrui que a vontade de Deus é a santificação de cada crente, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não em paixão de concupiscência. O desafio para você é estabelecer uma prática de oração específica antes de dormir que cubra sua mente e sua imaginação com a proteção do Espírito Santo. O quarto espírito com manifestação noturna descrita nas Escrituras é o espírito de acusação. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, chama Satanás explicitamente de o acusador dos irmãos, aquele que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Isso é importante. Mas o poder de acusação se intensifica durante a noite, porque é nesse momento que você está sozinho com seus pensamentos, sem as distrações do dia, sem o trabalho, sem as pessoas, sem as atividades que ocupam sua mente. A noite cria um vácuo de silêncio que o espírito de acusação preenche com uma lista de todas as suas falhas, todos os seus pecados passados, todas as suas inadequações, todos os momentos em que você falhou como pai, como filho, como cônjuge, como cristão. Esse espírito não apresenta condenação de forma direta. Ele apresenta memórias reais, situações verdadeiras, falhas genuínas, mas as usa fora do contexto da graça redentora de Deus. O livro de Jó inteiro é um retrato desse mecanismo. Satanás acusa Jó diante de Deus, questionando a autenticidade de sua fé. A diferença entre a convicção do Espírito Santo e a acusação demoníaca é que a convicção te leva ao arrependimento e à restauração, enquanto a acusação te leva ao afundamento e ao desespero. O Espírito Santo diz: você errou, mas há graça. O espírito de acusação diz: você errou e não há saída. Como você se defende? Romanos capítulo 8, versículo 1, precisa ser a primeira declaração da sua noite. Agora, pois, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Grave essa verdade. Declare-a. O sangue de Jesus é a resposta a cada acusação que chega na madrugada. Já chegamos à metade dessas revelações, e se você está aqui até agora, é porque sabe, no fundo, que o que está sendo dito é real. Que você já viveu pelo menos uma dessas experiências. Que existe uma parte da sua vida espiritual que precisava dessas informações e nunca as recebeu. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento.
Clique no botão agora. Esse canal foi criado para exatamente esse tipo de pessoa, para quem não se contenta com respostas superficiais, para quem sabe que a Bíblia é muito mais profunda do que a maioria dos sermões dominicais alcança, para quem quer ser equipado espiritualmente com verdade sólida que faz diferença na vida real. Ao se inscrever e ativar as notificações, você garante que cada nova revelação chegue diretamente até você. Não perca o que vem a seguir. O quinto demônio que a Bíblia associa às horas da noite é o espírito de divisão e discórdia, um ser que opera especificamente no âmbito dos relacionamentos e que escolhe a noite para plantar sementes de ofensa, ciúme, suspeita e amargura nas mentes de pessoas que compartilham o mesmo espaço. O livro dos Provérbios, no capítulo 6, versículos 16 a 19, lista 7 coisas que o Senhor abomina, e entre elas está aquele que semeia discórdias entre os irmãos. Esse espírito trabalha de forma sofisticada. Ele pega uma situação real, uma palavra que foi dita durante o dia, um gesto que foi mal interpretado, uma expectativa não correspondida, e durante a noite amplifica essa situação ao ponto onde você começa a construir casos inteiros na sua mente contra pessoas que ama. Às 3 da manhã, você está mentalmente elaborando um argumento para uma briga que ainda nem aconteceu. Você está revivendo conversas e as reinterpretando com o pior cenário possível. Você começa a ver traição onde havia descuido, rejeição onde havia cansaço, desprezo onde havia distância temporária. Efésios capítulo 4, versículo 26, diz explicitamente: Não deixeis que o sol se ponha sobre a vossa ira. Paulo não estava apenas sendo poético sobre gestão emocional. Ele estava dando uma instrução de guerra espiritual. Não carregue ofensas para a noite, porque na escuridão elas se tornam combustível para o espírito de divisão. O desafio prático é fazer uma revisão espiritual antes de dormir. Perguntar a si mesmo se há algo não resolvido com alguém, se há ofensa carregada, se há palavras que precisam ser ditas ou perdoadas, e tratar disso antes que a noite comece, porque o que você leva para a noite, o demônio usa durante a noite. O sexto espírito com manifestação fortemente noturna é o espírito de morte e destruição física, que a tradição bíblica associa ao anjo destruidor mencionado em Êxodo capítulo 12, versículos 23 e 29. Quando o Senhor passou pelo Egito à meia-noite e feriu todos os primogênitos. O texto diz que o Senhor passou e o destruidor não teve permissão de entrar nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Esse evento não é apenas histórico, é tipológico. Ele revela um princípio espiritual que percorre toda a Bíblia. Existem seres espirituais cuja função é a destruição, e eles operam com poder especial durante as horas de escuridão. O livro do Salmo 91, versículos 5 e 6, menciona especificamente a pestilência que anda nas trevas e a destruição que assola ao meio-dia, o que indica que existem diferentes operações demoníacas em diferentes momentos, com manifestações específicas para cada hora. Os escritores judaicos do período intertestamentário identificavam as horas entre meia-noite e o amanhecer como as horas de maior poder dos espíritos destruidores. O próprio Jesus foi preso à noite. Foi julgado antes do amanhecer. E a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação era um sinal da batalha que ocorria no plano espiritual. Como o crente se protege? Pelo mesmo princípio do sangue do Cordeiro no Êxodo. É o sangue de Jesus declarado sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu corpo que impede a entrada do destruidor. Antes de dormir, declare: cubro esta casa, este corpo e esta família com o sangue de Jesus. O anjo destruidor não tem autoridade sobre o que está coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. O sétimo e talvez o mais insidioso dos espíritos que se manifestam quando a noite cai é o espírito de distorção da verdade e de falsa revelação, aquele que usa os sonhos para plantar mentiras que parecem verdades proféticas. Daniel capítulo 2 e capítulo 4
revelam que Deus usa sonhos para falar com seres humanos, mas o livro de Deuteronômio, no capítulo 13, versículos 1 a 3, avisa com extrema clareza: se um profeta ou sonhador de sonhos aparecer no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, mesmo que esse sinal se cumpra, se ele disser que devemos seguir outros caminhos, não ouças as palavras desse profeta. Há sonhos que vêm de Deus. Há sonhos que vêm do processamento natural da mente humana, e há sonhos que vêm de espíritos enganadores, o que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo chama de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse espírito usa o estado de sono para apresentar visões, vozes e experiências que parecem profundamente espirituais e revelacionais, mas que introduzem sutilmente desvios teológicos, medo não fundamentado na palavra ou dependência de experiências, em vez de dependência das Escrituras. Como você discerne? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o bem. Todo sonho, toda visão, toda experiência noturna que pretende ter autoridade espiritual precisa ser testada contra a palavra de Deus. Se não puder ser sustentada pelas Escrituras, não tem autoridade sobre sua vida. O desafio é manter um caderno ao lado da cama, escrever o que você sonhou e levá-lo à luz da palavra antes de agir sobre qualquer revelação. Esse simples hábito pode protegê-lo de anos de desvio espiritual causados por experiências noturnas que pareciam divinas, mas eram enganosas. Agora que essas 7 manifestações foram reveladas, precisamos entender que o objetivo desse ensinamento não é criar medo, mas criar autoridade. A palavra de Deus não revelou esses seres para que você tremesse diante deles. Revelou para que você os reconhecesse, os confrontasse com autoridade e vivesse em liberdade. Lucas capítulo 10, versículo 19, registra as próprias palavras de Jesus. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos poderá causar dano. Essa autoridade não tem validade apenas durante o dia. Ela vale na noite mais escura, na madrugada mais pesada, na hora mais vulnerável do sono mais profundo. O crente que conhece quem é em Cristo não está à mercê dos espíritos da noite. Está posicionado acima deles. Há um versículo que eu quero que você grave na memória e declare toda noite antes de fechar os olhos. Está em Isaías, capítulo 54, versículo 17, e diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo será por ti condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma. Isso inclui as armas noturnas dos 7 espíritos que foram revelados hoje. O terror da noite não prospera. A acusação da madrugada não prospera. O espírito de divisão que trabalha enquanto você dorme não prospera. A sedução que ataca nos sonhos não prospera. A desesperança das 3 da manhã não prospera. O destruidor não tem passagem. A falsa revelação não tem autoridade. Nenhuma delas prospera sobre quem está posicionado na herança dos servos do Senhor. A proteção angélica que a Bíblia promete especificamente durante a noite não pode ser ignorada. O Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Acampar é um posicionamento permanente, não é uma visita esporádica, é uma presença contínua. Hebreus capítulo 1, versículo 14, define os anjos como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Esses seres de luz têm uma missão específica de proteção sobre a vida dos crentes, e essa missão não tem folga noturna. Enquanto você dorme, os anjos de Deus estão em vigília. Enquanto o espírito de terror tenta se aproximar, os guerreiros do Senhor formam barreira. O problema é que muitos crentes, por ignorância ou por falta de fé declarada, não ativam conscientemente essa proteção.
Assim como o povo de Israel precisou aplicar o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas para que a proteção se manifestasse, o crente hoje precisa declarar conscientemente a proteção de Deus sobre seu sono, não como uma fórmula mágica, mas como um ato de fé fundamentado na palavra. Declare hoje à noite: Senhor, que teus anjos acampem ao redor desta casa enquanto dormimos. Você chegou ao fim desse vídeo. E não chegou por acaso. Existe uma razão pela qual você estava procurando respostas sobre o que acontece espiritualmente durante a noite. Sobre por que certas horas são mais difíceis do que outras. Sobre por que a escuridão parece trazer um peso que a luz dissipa. Agora você tem respostas. Agora você tem versículos. Agora você tem declarações. Agora você tem armas. O conhecimento que você recebeu hoje não é apenas informação teológica, é equipamento de batalha. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo perece por falta de conhecimento. E o contrário também é verdadeiro. O povo que tem conhecimento tem vida. O crente que sabe reconhecer o terror da noite declara o Salmo 91. O crente que sabe reconhecer a acusação declara Romanos 8. O crente que sabe reconhecer a sedução, ora cobertura sobre sua mente. O crente que sabe reconhecer o espírito de divisão, não deixa o sol se pôr sobre a ira. Cada revelação recebida hoje é uma espada na mão de um guerreiro que antes estava desarmado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que luta com o peso da noite e que nunca encontrou uma explicação espiritual para isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém do seu grupo de oração, alguém que toda semana te diz que não consegue dormir, que tem pesadelos, que se sente oprimido nas madrugadas. Esse vídeo pode mudar a vida dessa pessoa. Escreva nos comentários agora: sou um guerreiro da noite e nenhuma arma contra mim prosperará. Declare isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu preciso te dizer com total sinceridade: você está perdendo algo que vai fazer diferença real na sua vida espiritual. Esse canal é um espaço criado para as pessoas que levam a fé a sério, para as que querem entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível, sobre a guerra espiritual, sobre a hierarquia de anjos e demônios, sobre como o crente pode viver em autoridade e não em medo. Cada novo vídeo é uma oportunidade de sair do lugar de confusão e entrar no lugar de clareza e de autoridade bíblica. Aperte o botão de inscrição, ative o sininho e nos encontramos no próximo vídeo, onde continuaremos abrindo as Escrituras e revelando o que poucos têm coragem de ensinar com a profundidade que a palavra de Deus merece. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus esta noite e todas as noites que ainda virão.